Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jônio e hoje eu estou aqui para dar uma aula, uma oficina de noções jurídicas para empreendedores pela Rede Madureira Criativa. Inicialmente quero dizer que essa vai ser uma aula bem leve, uma aula bem descontraída e bem simples, né? Para a gente poder tentar entender, pelo menos superficialmente, o mínimo necessário para não estarmos tomando aí medidas ruins, né? Tomar decisões ruins na hora de estar aí abrindo empreendimento, abrindo uma empresa. Então, apesar de da gente não adentrar a fundo, né, nas questões jurídicas em si, né? A gente não vai ser uma aula de direito aqui, de fato, vai ser uma oficina para a gente ter uma noção de jurídica do que a gente precisa saber minimamente na hora de estar iniciando um negócio, na hora de estar ali registrando sua empresa, na hora de escolher a forma e o modo, o tamanho da empresa que você vai registrar, que você vai abrir. Então eu espero que vocês gostem aí da aula e vamos seguir aí para os conceitos e conhecimentos necessários iniciais. Primeiro de tudo, o que todo empreendedor precisa entender e saber é o que é o empresário. Quem é o empresário? Né? Porque quando você abre uma empresa, quando você é um empreendedor, você se torna um empresário. Então a gente precisa entender quem é o empresário na forma jurídica legal, né? E formal, e na forma jurídica informal, para saber como a gente está iniciando, no que a gente está se metendo, o que a gente vai passar a ser. Então, inicialmente, né, na nossa aula e no conhecimento que você precisa ter sobre quem é o empresário, né, peço desculpa aí pela barulheira, porque está tendo manutenção na praça aqui do lado. Mas, enfim. Inicialmente, o que a gente precisa saber e entender é o seguinte. As empresas, a figura do empresário e toda a relação contratual que a gente tem, né, no mundo jurídico e até para a sociedade civil, né, é importante entender que tudo isso é regulado principalmente pelo Código Civil. Tá? O Código Civil vai trazer para você lá a definição de quem é o empresário, vai trazer para você a definição de empresa, definição de sociedade, de basicamente tudo. E a partir daí podem ter leis especiais e complementares que vão estar agregando esse ordenamento principal. Então é o seguinte, o Código Civil ele caracteriza, ele diz pra gente que o empresário é literalmente isso. No artigo 966, ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O que o Código Civil está dizendo para a gente? Eu até no slide botei uma forma mais simples, como eu acho que fica mais simples de se entender. Então, quem é o empresário? Né? O empresário é aquele que chefia, organiza, gerencia ou administra de forma profissional meios de produção de bens, de circulação de bens ou de serviços. Ou seja, é aquela pessoa que vai estar ali gerindo, vai estar lá no comando, vai estar lá organizando a atividade econômica profissionalmente, né? Atividade econômica de distribuição, produção ou serviço. Eu botei os exemplos aqui. Donos e gestores de empresas, né? Fábricas multinacionais, donos de comércio, tipo restaurantes, lanchonetes, loja de roupa, né? E nesse sentido por aí vai. E aí
Temos também os empresários informais, porque é importante a gente entender que apesar de não estar ali formalizado, não estar cadastrado, e a lei manda cadastrar ali o empresário, muita gente, por desconhecimento ou impossibilidade, começa a empreender, mas não se regulariza, né? Não tem um CNPJ, não tem uma sede, não tem uma estrutura formal, porém age profissionalmente como empresário. Então, os revendedores de produtos, por exemplo, revendedor Avon, né, o famoso Renaudet, ambulantes e camelôs, eles todos praticam uma atividade de empresário, de empreendedorismo, de forma informal, seja por desconhecimento, seja por falta de estrutura, beleza? Então a gente precisa entender que todos esses são empresários. Todos. Todos esses são empresários à visão da lei. Tá? E é importante se colocar dessa forma para a gente poder entender e estar aí trabalhando melhor a nossa forma, nos colocando numa posição correta, para a gente poder estar ocupando aquele lugar que é de direito quando a gente empreende algo. Se você está empreendendo, se você está iniciando um negócio, se você está organizando um negócio, se você está chefiando um negócio, você é um empresário sim. E aí você é diretor, você é conselheiro, você é chefe de si mesmo, né, como dizem por aí. E nada disso vai mudar o fato de você ser um empresário, um empreendedor. Beleza? Então, a partir daí, a gente também precisa entender quem não são empresários, porque às vezes a gente executa atividades próprias, de conhecimento próprio, começa um negócio próprio de um jeito XYZ, achando que estamos empreendendo na forma de empresários e não estamos. Tá? É importante entender isso. Então, quem não é empresário? Empresário é aquele que empreende de forma profissional atividade de gestão, organização, de distribuição e produção de bens ou serviços, certo? No mesmo artigo, no 966, no parágrafo único dele, ele diz o seguinte, que não é empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Gente, o que significa isso? Eu vou ter uma traduçãozinha ali. Que significa que não são empresários aqueles que exercem atividade profissional de natureza intelectual, de natureza científica, literária ou artística, a menos que esse exercício profissional constitua empresa, ou seja, a menos que essas atividades, né, e os exemplos que eu botei embaixo, músicos, atores, jogadores, escritores, pesquisadores, médicos, advogados, educadores, professores, entre outros, a menos que essas atividades não constituam empresa, ou seja, eu não abri um CNPJ para eu poder estar executando essa atividade, eu não sou empresário. Beleza? E aí você pode ver, a gente conhece muitos músicos por aí que não tem um CNPJ. Né? São contratados pela pessoa dele e ele ganha lá o cachê, a comissão, ele ganha lá o valor de honorários dele, o trabalho dele, sem ter um CNPJ, direto no CPF. Então ele não é um empresário. Ele está efetuando uma profissão dentro dessas características de intelectualidade, científica, literária ou artística, de forma direta. Beleza? Deu para entender? Vou dar um outro exemplo. Advogados. Advogado por si só não precisa emitir nota fiscal, não precisa ter de fato uma sede, pode considerar o lar como seu escritório, entre outras coisas. E o advogado não tem necessidade de ter um CNPJ para trabalhar. Para trabalhar para empresas, inclusive. Né? Se porventura ele seja necessidade
de abrir uma empresa, até mesmo para contratar outros profissionais, sejam advogados ou não, aí ele passa a empreender, ele passa a ser empresário porque ele constituiu uma empresa para o exercício da advocacia. Tá? Naquele pedacinho do parágrafo único que ele diz assim, ainda com concursos auxiliares ou colaboradores, o que isso significa? Eu sou advogado, certo? E aí, para eu poder estar exercendo o meu trabalho diretamente, porventura eu contrato uma secretária, tá? Diretamente. Eu contrato uma secretária para estar ali me assessorando a fazer as coisas que eu preciso fazer. Esse contrato da secretária não significa que eu constitui empresa e que eu virei empresário. Significa que eu contratei alguém para me ajudar. Beleza? E aí, na questão da advocacia em si, você vai ter ali uma regra específica na questão de contratar outro advogado, de contratar mais secretário, de contratar estagiário, que é uma outra questão. Mas só para vocês entenderem que não necessariamente você contratar alguém significa que você é empresário ou que você tem uma empresa. Beleza? Então a gente conseguiu definir aí agora nesse momento quem é o empresário, quem não é o empresário e o que é o empresário. Né? Então, recapitulando. O empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade de distribuição ou fabricação de bens ou de serviços. Beleza, galera? Então, o empresário ele precisa profissionalmente fazer isso. Revender algo, fabricar algo ou prestar um tipo de serviço. Certo? Quem não é empresário? Aqueles que exercem atividades profissionais de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Show? E aí vocês comecem a pensar aí, olhem para si e pensem aí em qual quadro vocês se encontram, quem são vocês nessas definições, para começar a pensar no tipo de empresa que vocês querem abrir futuramente. Beleza? Então, seguindo. É importante a gente entender o seguinte, galera. Todo empresário, toda empresa precisa estar cadastrada nos órgãos públicos. Tá? Todo empresário, toda empresa. Tá? Então a inscrição do empresário e da empresa são feitas de forma diferente? Mais ou menos. Existe um conselho de empresários específicos, que é voluntária a inscrição, não é obrigado. Mas, a partir do momento que você registra a sua empresa, entende-se que você é empresário. Então, você só precisa registrar a sua empresa. E a lei determina que é obrigatória o registro da empresa. Beleza? Então, é o seguinte, eu até escrevi ali para a gente poder facilitar. A forma como a lei diz, né? Que diz que todo empresário deverá ter sua inscrição no registro público local, e aí vai variar da onde a empresa vai ser aberta, se vai ser... Depende do estado, do município, depende de muitas coisas, mas é no registro público local, que pode ser ou o cartório de registro de pessoas jurídicas, ou pode ser a junta comercial da cidade, tá? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ter lá o RCPJ, né? Que é o RCPJ, que é o Registro de Cadastro de Pessoas Jurídicas, né? É o cartório de registro de cadastro de pessoas jurídicas. E a gente vai ter a JUSERJA, que é a Junta Comercial do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, no cadastro, todo empresário vai ter que informar a qualificação, a sua assinatura, capital da empresa e o ramo empresarial no qual a empresa vai seguir, tá? Ou seja, é registrar devidamente a empresa nos órgãos governamentais. A lei diz assim, exatamente dessa forma. Artigo 967, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede
antes do início de sua atividade. Eu vou fazer uma ressalva aqui nesse artigo, na parte final, né, que diz que antes do início da atividade, porque recentemente a gente teve agora a promulgação da Lei da Liberdade Econômica, e essa lei dispensa alguns alvarás, algumas empresas de ter alvará e autorização de funcionamento prévio para começar a trabalhar, ou seja, essas empresas podem iniciar o trabalho e posteriormente vir a pegar seus alvarás e suas autorizações com o município, o estado e os órgãos que ficam regulando, né, fiscalizando ali. Tá? E a gente vai chegar no final, a gente vai falar, mais pra frente a gente vai falar dessa lei de forma específica, de forma mais... um pouquinho mais profunda, devo dizer assim. Nada muito aprofundado, mas um pouquinho mais. Beleza? Então, o artigo 968 diz o seguinte: a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha o nome, nacionalidade, de domicílio, qualificação geral, né? O regime de bens, a firma, ou seja, a assinatura, o capital, que é quanto a empresa dispõe de dinheiro, o objeto e a sede da empresa, tá? Que é o que a gente falou lá em cima, qual vai ser o ramo de trabalho, aonde a empresa está, o dinheiro que a empresa tem, quem é o dono da empresa. São informações básicas necessárias para a gente poder estar sabendo e o poder público saber quem é a empresa, qual o ramo que a empresa atua, se pode ou não, se tem que ou não ter alvará prévio e por aí vai. Observação, tá? As microempresas, empresas de pequeno porte e empresários rurais terão tratamento especial favorecido e simplificado nos registros, no procedimento de registro. Isso foi incluído para a Lei Complementar 123, que foi uma lei que nasceu para poder estar ali ajudando, simplificando as empresas menores, sabe? Porque há muito tempo se fala que as empresas menores têm os mesmos ônus que as empresas maiores, e não é justo, porque empresas grandes, teoricamente, têm uma possibilidade melhor, têm uma facilidade maior de estar executando todos os procedimentos governamentais, exigências, por aí vai. Então, essa lei complementar veio para poder estar auxiliando, facilitando a vida das microempresas, tá? A gente vai também comentar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas é importante saber que microempresa, empresa de pequeno porte e trabalhadores rurais, né, tem esses procedimentos simplificados. Outra coisa, essa lei ela também trouxe o CGSIM, tá? O que CGSIM significa? Deixa eu lembrar aqui. CGSIM significa conselho? Não, CGSIM é... Oh, meu Deus. Esqueci agora. Vai me vir na cabeça e eu vou falar para vocês o que significa CGSIM, né? Eu falei que a aula ia ser um pouquinho descontraída e dinâmica e é isso, né? Não tem jeito. Eu vou até abrir ali depois para vocês verem o CGSIM, o significado do CGSIM, mas é um Conselho de Registro de Atividade Econômica, tá? Se eu não me engano é isso. Né? Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSIM, tá? Que eu vou falar do Simples Nacional um pouquinho mais à frente, para vocês entenderem o que é o CGSIM, que é importante, que é uma forma tributária, que é um regime tributário para as empresas, que facilita tudo, mas enfim. A resolução do CGSIM de 2020 que foi a resolução que passou a não exigir esses alvarás para microempresas e MEIs, tá? É importante.
não é só, eu botei aqui que é só microempreendedores individuais, mas não é só microempreendedores individuais, tá? São microempresas em gerais, e empresas de pequeno porte. Deixa de exigir alvarás para esses tipos de empresas de determinados ramos, determinadas atividades. Não é todo mundo. Existe uma lista de atividades que, ou seja, assim, ele regula, ele colocou, que ele disponibilizou, dizendo quem pode e quem não pode estar começando a atividade sem a necessidade de ter que tirar um alvará para tal, certo? Então, é uma observação bem importante, uma coisa que a instituição tem em mente para que na hora de configurar a empresa, de registrar a empresa, de criar a empresa, de vocês estarem escolhendo o ramo, tá? Vocês saberem o que vocês precisam não ter o alvará, tá? Outra coisa muito importante, qualquer pessoa com capacidade civil plena pode ser empresário. O que significa isso? Maiores de 18 anos, pessoas que não tenham impedimentos legais, tipo serem interditadas, né? Ou terem comorbidades do tipo que impeçam eles de exercer plenamente capacidade civil. E pessoas, né, menores a partir de 16 anos que tenham ali a sua capacidade civil emancipada, tá? Fora isso, qualquer pessoa que não tenha capacidade civil plena terá que ter ali alguém, né, seja um adulto, uma pessoa, um responsável com capacidade plena para estar ali figurando como tutor daquela pessoa, ou até mesmo em casos específicos o próprio poder público, o Ministério Público e governamentais. Aqui, ó. O CGC significa Comitê para a Gestão de Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Localização de Empresas e Negócios. Né? É um nome muito grande para uma sigla muito pequena que eu acho que nem contempla todo o nome ali, então por isso compreenda a dificuldade de lembrar desse nome imenso. Beleza, galera? Então é isso, tá? Então saibam que quem é o empresário, quem não é empresário, e essas observações finais aqui que são muito importantes, guardem elas, que logo mais à frente a gente vai falar delas de novo e vocês vão entender o porquê que isso é importante estar na nossa cabeça sempre, tá? Galera, na hora de você constituir a empresa, você tem que saber qual é a empresa que você quer e o tipo de sociedade que você quer ter, tá? O porte que ela vai ter e o tipo. Então, assim, vamos falar agora de todos os tipos, das formas, de todos não, na verdade eu vou passar aqui pela maior parte, pela maioria, certo? E eu vou trazer para vocês aqui um número de uma parte do que eu acho interessante, tá? Os tipos de empresas que eu acho interessante. Vamos falar primeiro o que são empresas, tá? Empresas. E quem são as empresas? Como elas são definidas? As empresas são definidas por seus portes e formulações. Existem 5 tipos de porte de empresas e mais de 10 formas de constituir uma empresa. A gente não vai falar de todas, a gente vai falar de algumas apenas. Tá? Em regra, tá? Os portes de empresas que existem são os microempreendedores individuais, MEI, as microempresas, que por vezes eu falar de ME, ou vai estar aqui microempresa por extenso. Vamos ter empresas de pequeno porte, tá? Importante. Empresas de médio porte e empresas de grande porte. Desconsiderem essa sigla aqui de pequena empresa que eu coloquei aqui,
porque na verdade pequena empresa é a empresa de pequeno porte, acabei colocando a mais na hora de botar o slide. Então temos aqui o MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. São os tipos de porte de empresa. E no caso que a gente está falando aqui, para iniciar o empreendimento, tá? No modelo que eu acho mais fácil, quando você vai, é a primeira vez que você vai construir uma empresa, vai procurar oficializar ali seu empreendimento, eu botei aqui as principais que eu acho que a gente deve olhar com mais carinho e com mais possibilidade de fazer, dependendo do tipo de empreendedor que você for, tá? Então temos aqui os principais tipos de empresa que são MEI, e aí mais à frente a gente vai falar por que microempreendedor individual é, além de um porte, também um tipo de empresa. É importante entender isso lá ali na frente. Vamos falar das EIRELIs, que são empresas individuais de responsabilidades limitadas. SLU, que são as sociedades limitadas unipessoais. As SELs, são as sociedades empresárias limitadas, que está ali muito junto da SLU, a gente vai falar delas basicamente juntos. Das microempresas, das empresas individuais e sociedades simples, que ao meu ver são os tipos de empresas mais comuns e mais aconselháveis para o início de trabalho, tá, galera? Então vamos lá. MEI, microempreendedor individual. Galera, o MEI é o tipo de empresa que a galera mais busca começar o trabalho, começar o empreendimento dele ali, porque é fácil de se fazer, é bem fácil de se fazer, e é simples, e é para você adquirir seu CNPJ, né? Na verdade, a pessoa não precisa ter uma sede, a pessoa não precisa ter um capital inicial, enfim, é basicamente para se ter ali um CNPJ e você poder estar vendendo o seu serviço, estar vendendo, distribuindo seu material de compra, beleza? Beber uma água aqui, que senão minha garganta não aguenta. Galera, o MEI, ele é basicamente a personificação jurídica do empreendedor. É atribuir um CNPJ a uma pessoa física. Você vai pegar um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e vai atrelar um CPF diretamente, né? Não a uma empresa. Você está dando um CNPJ para uma pessoa física, está transformando uma pessoa física em uma empresa. Olha só. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque isso facilita muito, principalmente a galera que presta serviço, né? É muito melhor, né? É muito mais fácil, né? Então você vai ter, às vezes, professores, explicadores, né, tendo um MEI só para poder estar vendendo aquele serviço e estar também emitindo aí uma nota fiscal, tá? Então, botei umas observações aqui. A figura do MEI ela foi criada em 2008 pela Lei Complementar 128 e o MEI ele é regulamentado pela Lei Complementar 123 que a gente falou logo mais ali atrás. O MEI ele é simultaneamente um porte e uma forma empresarial. Gente, quando o MEI nasce, ele nasce para facilitar. Então ele já regula de cara que o MEI, como o MEI não vai ser uma pessoa física, não vai ser uma pessoa jurídica distinta da pessoa física, e aí é importante entender isso. O MEI é exatamente a mesma pessoa que a pessoa física, tá? Que o empreendedor. Então o MEI ele não separa a pessoa jurídica da pessoa física, é a mesma pessoa basicamente, tá? E aí o que acontece? Ele já traz ali um porte natural para o MEI. Então o MEI ele é classificado como um porte de empresa e uma forma de empresa, tá? É importante. O MEI, olha só, galera,
Ele é bom, ele é ótimo para iniciar trabalho, ele é ótimo para prestar serviço, mas ele tem suas restrições. Então, o empreendedor do MEI, né, o microempreendedor individual, ele não pode ter uma receita bruta anual de mais de R$ 81 mil. Ele não pode ter um faturamento anual maior que R$ 81 mil. E isso, dependendo da prestação de serviço que a pessoa faz, pode ser um problema. Então, galera, na hora de abrir a sua empresa, de definir quem você vai ser ali juridicamente, na sua pessoa jurídica, é bom prestar atenção nisso, tá? É importantíssimo prestar atenção nisso, tá? Vamos lá. O MEI não pode contratar mais de um funcionário, galera. Então essa é uma outra desvantagem do MEI. Né? O MEI é aquele negócio que é bom, mas é ruim, né? Tem umas coisas que é ruim, porque às vezes, dependendo do serviço que você tem, você precisa de 2 ajudantes, você precisa pedir para alguém fazer alguma coisa que está ali com você sempre, e você não vai poder contratar aquele funcionário. Isso é um problema. E se você fizer da forma errada, futuramente pode causar outros problemas. Não aconselho. Então preste atenção nisso. O MEI é limitado em uma lista de atividades em que pode ser atribuído, ou seja, não é toda atividade que pode ser inscrita no MEI, tá, galera? Ah, Jônio, como é que eu sei se a minha atividade pode ou não ser inscrita no MEI? Você vai ter que ir lá na lista do Senac, olha, KNAI, desculpa, KNAI. Vou até falar aqui para vocês qual é o endereço certinho do KNAI para vocês estarem procurando a tabela, tá bom? KNAI é CNAS, beleza? E para você consultar isso, você consegue achar essa lista. Você dando um Google rapidinho, né? Você escreve lá KNAI, CNAE, MEI, e bota assim, tabela de atividades. Você vai ter um monte de blog, vai ter um monte de site, e vai ter os sites oficiais, tipo do Sebrae, que vai estar te dando ali uma segurança de você ver quais são as atividades permitidas no MEI, beleza? Não é dificuldade. Então você bota lá CNAE, tá? MEI, KNAI MEI. E aí você vai estar entrando lá, às vezes no site do CGSIM, até mesmo às vezes no portal do Simples Nacional. Então você tem muitos lugares que você vai poder encontrar essa lista aí, que é publicada todo ano e atualizada todo ano pelo CGSIM, das atividades permitidas a serem cadastradas no MEI. Beleza, galera? Vamos lá. O MEI obrigatoriamente precisa adotar o regime do Simples Nacional. O que é bom, o que é maravilhoso, tá, galera? A gente vai falar do Simples Nacional mais à frente, mas o Simples Nacional foi um tipo de regime tributário criado junto com as microempresas e que ajudaram a simplificar todo o processo das microempresas para poder estar equiparando ali com as grandes empresas as suas atividades, beleza? O MEI não pode figurar em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra empresa, ou seja, o microempreendedor individual ou empreendedor cadastrado no MEI não pode ter outra empresa, não pode ser sócio de outra empresa, senão ele deixa de ser microempreendedor. É importante estar ligado nisso, porque muita gente fala assim, não, eu tenho uma empresa, vou abrir outra como MEI. Não pode, galera. Não tem como. Se fizer isso, pode cair na fiscalização da Receita, vai dar problema. Não façam isso, então preste atenção nisso, tá? E aí, para vocês entenderem, quando eu falo lá em cima, lá no outro slide, sobre a receita anual de 81 mil, eu trago para vocês o que é receita. O que é faturamento? Receita, para fins de cálculo tributário, para saber o porte da empresa, é todo o valor monetário arrecadado pela empresa, seja em dinheiro, bens ou aplicações, naquele ano. Então, como é que eu sei se o cara é MEI? Ele tem mais de 81 mil?
no ano, tem mais de 81 mil de bens cadastrados na empresa, então ele não é MEI. Ele tem menos que isso, faturou menos que isso, faturou menos que 81 mil, tem menos de 81 mil como bem de empresa, sabe? Então ele é MEI, tá? Desculpa aí, galera, saíram correndo aqui com o carro, não sei porque rua vazia, mas é isso. Então, mais à frente eu vou falar da receita e do faturamento, para vocês entenderem que apesar de serem coisas diferentes, elas, na hora de calcular ali, elas vão estar uma lado a lado ali, para definir o porte da empresa e aonde ela se encaixa, beleza? Então vamos seguir aí, tá? EIRELI, galera, empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI é um tipo de empresa limitada, de sociedade limitada, tá? Também, na verdade. Na verdade, a EIRELI é um tipo de sociedade limitada com um regramento específico. É muito usada, ou era muito usada, há uns poucos anos atrás, na hora de abrir a empresa. Porque ela tem responsabilidade limitada, isso significa que caso a empresa entre em falência, os bens dos sócios não serão atingidos, ou seja, todo o dinheiro que eu tenho guardado no banco no meu nome não poderá ser usado para pagar dívidas da empresa em caso ela seja entre falência, tá? Isso é muito importante de entender, que a responsabilidade limitada para quem está começando de repente é a melhor opção, tá? Não necessariamente a EIRELI, e vocês vão entender o porquê. No final vamos falar sobre isso. A EIRELI é o quê? A EIRELI está regulamentada no artigo 980 do Código Civil. Olha aí, o Código Civil regulamentando e trazendo para a gente o que é esse tipo de empresa. A EIRELI terá apenas um sócio. Ela é uma empresa individual, então ela vai ter um sócio. E não pode ter outra empresa EIRELI. Então quer dizer que o sócio que tem EIRELI pode ter outra empresa que não seja MEI. É importante não ser MEI. Pode ter outra empresa, mas não pode ser EIRELI. Ele só pode ter uma empresa EIRELI, beleza? A EIRELI obrigatoriamente deverá ter um capital social mínimo 100 vezes maior, 100 vezes o valor do salário mínimo. Galera, olha isso. Vou dar um segundo para vocês pensarem enquanto eu bebo uma aguinha. Pensou? 100 vezes o salário mínimo. Hoje significa que para você abrir uma EIRELI você precisa ter mais de 100 mil reais. Beleza? Olha só. Então, se você tem 100 mil reais guardado, beleza. Vale para você? Ok. Se não, a gente já vê que isso está um pouco da realidade, um pouco fora da nossa visualização, mas é importante entender que esse tipo de empresa é importante e foi muito usado anteriormente por conta da responsabilidade limitada, beleza? Então, o empreendedor individual que tem essa grana aí é uma boa opção, tá? E aqui que eu estou falando no último comentário, a gente fala aqui do que é a responsabilidade limitada da EIRELI, né, cara? A EIRELI responderá às dívidas exclusivamente com o seu patrimônio social, sendo inalcançável o patrimônio do titular da empresa, salvo em hipótese de fraude, né, galera? Que aí também é cometimento de crime não tem perdão. Tem que também quebrar isso. Então é isso, galera. Se você tem responsabilidade limitada, o seu dinheiro pessoal não é atingido na hora de pagar as dívidas da empresa, beleza? Vamos seguir aqui. Sociedade limitada unipessoal. Galera, vou dizer para vocês que, na minha opinião, atualmente, essa é a melhor opção de se iniciar um empreendimento sozinho. É a minha opção, minha opinião. Mas vou apresentar as outras opções e vocês avaliam aí o que vocês acham melhor para vocês, beleza?
A sociedade limitada unipessoal, ela foi criada agora, é recente, 2019, né? Foi criada no governo atual. Ela, assim como a Eireli, tem a responsabilidade limitada e o capital social da empresa é restrito ao pagamento das dívidas da empresa. É feito só de um sócio, porque afinal ela é unipessoal. E, olha só essa vantagem, não precisa ter investimento mínimo, galera. Não precisa ter investimento mínimo. A Eireli precisa de 100 vezes o valor do salário mínimo. A sociedade limitada unipessoal não precisa ter investimento mínimo. Você pode iniciar uma empresa com R$1.000, galera. R$1.000. Isso vai acarretar outras questões financeiras da empresa, mas R$1.000. Beleza? E a sociedade limitada unipessoal está sujeita às regras das sociedades limitadas que a gente vai falar logo mais à frente. Mas é importante entender que a SLU é um tipo de sociedade limitada, tá? Na minha opinião, ela é ótima, ela é importante. Ela pega o melhor de tudo, responsabilidade limitada e a não necessidade de investimento mínimo. Então é muito interessante, galera. Ela foi criada nessa lei 13.874 de 2019. Ela consta também no Código Civil, lá sempre regulamentando, no artigo 1052. E a gente precisa estar de olho nela. Ela é maravilhosa para o início de empreendimento, beleza, galera? Vamos lá. Sociedade Empresarial Limitada. Botei logo em seguida porque é um caminho, né? A Eireli, a SLU e agora a SL, que é a Sociedade Empresarial Limitada, Sociedade de Responsabilidade Limitada tradicional, tá? Ela é criada no Código Civil, ela está há mais tempo aí, e é a forma mais simples da sociedade limitada, que a gente já falou aqui, que a responsabilidade pelo pagamento das dívidas da empresa se restringe ao capital social da empresa, né, não sendo alcançado de jeito nenhum os valores, o dinheiro do sócio. Ela pode ser constituída, ela é constituída, na verdade, por mais de um sócio, porque se ela for de um sócio só, ela passa a ser SLU, né, galera? Então, ela é constituída por mais de um sócio, onde cada um responde pela sua exata proporção na empresa, ou seja, se um sócio tem 70% e o outro tem 30% na hora de pagar a dívida, um vai pagar 70% e o outro vai pagar 30%. Na hora de receber o lucro, um vai receber 70% e o outro vai receber 30%. Mesma proporção, beleza, galera? A sua administração ela varia de acordo com a forma adotada pela empresa. Então, ela pode ser de várias formas diferentes. Ela pode ser feita através de um esquema de presidência, um esquema de conselho, de gerência, entre outras coisas, né? Na forma de administrar a empresa. Então, é um leque bem aberto. Você escolhe a forma como você vai gerenciar a sua empresa. Tem que ter estatuto bonitinho, tem que estar registrado para poder estar dizendo isso, beleza? Não possui capital mínimo e o seu social capital, né, seu capital social, é dividido em cotas. Aí, galera, é ótima opção também para quem quer ter um ou mais sócios e iniciar o empreendimento. Você vai também lá estar escolhendo a forma e o quanto a sua empresa vai arcar com a dívida, quanto que ela tem e por aí vai. Galera, é importante, grava esses tipos de empresa, porque isso vai ter que juntar um pouquinho mais ali na frente com esportes, para vocês estarem tendo na cabeça direitinho o que vocês vão ter que fazer, o que vocês querem para iniciar a sua empresa, beleza, galera? Vamos lá. Empresa individual e sociedade simples. Galera, a empresa individual, o empresário individual, é a sociedade simples com um sócio só que de responsabilidade ilimitada, ou seja, o sócio paga por tudo, independentemente do seu dinheiro ser separado do dinheiro da empresa. A sociedade simples geralmente é composta por profissionais que executam a mesma atividade. Tem que ser isso? Não. Mas é o que acontece geralmente. Então todo mundo é advogado, todo mundo é administrador, todo mundo é sei lá, médico.
E geralmente ele é aberto por essa categoria mesmo, médico, advogado, né, que estão ali se juntando para poder prestar um tipo de serviço específico, tá? Nesse tipo de empresa, a responsabilidade é ilimitada, ou seja, todos os sócios respondem com seu patrimônio pessoal às dívidas da empresa. Então, se a empresa não tem dinheiro para pagar a dívida, na hora de executar ali a empresa para poder pagar a dívida da empresa, pode ser que o oficial de justiça vá lá, penhore o carro, penhore seu imóvel. Pode ter N opções aí, hein, galera? Então é preciso ficar atento na hora de fazer isso, tá? Na hora de abrir esse tipo de empresa. A sociedade sempre está prevista no Código Civil, artigo 997. E finalmente chegamos aqui nos tipos de portes de empresas. Galera, é agora que uma coisa complementa a outra, beleza? Preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. As empresas são divididas em portes de acordo com seu capital social e faturamento bruto anual. Como eu falei para vocês, o microempreendedor individual, o MEI, ele além de ser um tipo de empresa, é um porte. E ele não pode passar de 81 mil, nem no patrimônio, nem no faturamento. Patrimônio é aquilo que está lá fixo na empresa. É o que é da empresa, é um imóvel, é uma máquina, é o que é próprio da empresa. Faturamento é o que entra de dinheiro na empresa naquele período anual, beleza? Microempresa, 360 mil. Galera, microempresa é interessante, porque você pode ter um número maior de contratação de pessoas, até 9 profissionais, até 9 empregados, beleza? E ainda tá ali dentro das regras facilitadas. Outra coisa, galera, o MEI, o microempreendedor, é um tipo de microempresa, hein? É um tipo de microempresa, então está sujeito à mesma regra. Empresa de pequeno porte, 360 mil ano até 4,8 milhões. Então, as empresas de pequeno porte são caracterizadas por terem valor na sua conta de 360 mil a 4 milhões e 800, galera. Empresas de médio porte, de 4 milhões e 800 até 20 milhões. E empresas de grande porte, a partir de 20 milhões, galera. Entre as empresas de médio porte e grande porte, existem mais 2 subcategorias ali, mais uma para cada uma, na verdade, do que é cada uma, tá? Mas a gente não entra nesse mérito não, mas é só para vocês saberem que existe tipo 1, tipo 2 de médio porte e tipo 1, tipo 2 de empresa de grande porte. Vamos lá, galera. Código de Defesa do Consumidor. Calma aí. Antes de falar do Código de Defesa do Consumidor, eu quero trazer para vocês aqui que é muito importante vocês olharem para a microempresa. E eu vou dar mais uma dica aqui, que é mais uma opinião pessoal. Se vocês forem iniciar um empreendimento, eu acho interessante, e eu acredito que seja mais provável também, que vocês se enquadrem na microempresa. Por quê? Vocês obrigatoriamente estarão vinculados ao Simples Nacional, vocês obrigatoriamente poderão ter um número razoável de funcionários, que é até 9 funcionários, e o valor de faturamento e receita da empresa é razoável, é 360 mil, galera. 360 mil, para mim, pelo menos, é dinheiro pra caramba. Para iniciar um empreendimento, de repente, é perfeito. Pô, se tudo der certo, se você pudesse, você tá passando aí de 360 mil anos, legal. Depois você se adequa para empresas de pequeno porte. Mas eu acho que a gente deve olhar com carinho aí para microempresa, que eu acho que é uma combinação muito boa, tanto com a SLU quanto com a Sociedade Empresarial Limitada, tá? É importante, vamos dar uma olhada com carinho para essas três categorias aí, que eu acho importante, beleza? Galera, o que todo empreendedor peca? Não conhecer os direitos do consumidor e, consequentemente, os seus direitos, tá? Então vamos falar rapidamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu separei aqui
as coisas mais importantes que todo empreendedor precisa saber na hora de iniciar uma empresa. Então vamos lá, galera. Tenham em mente que o CDC é a lei que protege o consumidor. Ela protege o consumidor, porque o consumidor é a parte fraca nessa relação. E, consequentemente, ela regula as relações de consumo. Beleza? O consumidor, o que é o consumidor? Para vocês entenderem quem é o consumidor, é aquele que adquire ou utiliza o seu produto ou serviço como destinatário final, seja ela uma pessoa física ou jurídica. Ah, Jônio, como assim? Destinatário final. Então, de repente, eu fabrico um produto. Logo, eu sou uma empresa, sou um empresário. Só que eu vendo a minha fabricação para uma empresa que vai distribuir o meu produto, que também é uma empresa, é um empresário. E aí, por consequência, né, ela não é consumidora do meu produto. Ela é revendedora, ela é distribuidora, beleza? E essa distribuidora, ela vende para uma pessoa física ou jurídica que vai utilizar o meu produto que eu fabriquei. Então, essa última pessoa é o consumidor ou a consumidora, beleza? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Caramba, Jônio, que complicado. Quanta coisa para se decorar. Calma, galera. Relaxa. É só você entender que o fornecedor é aquele que inicia a relação de consumo, é quem tem a matéria-prima da relação de consumo. Aquele que detém a matéria-prima da relação de consumo. Beleza? Seja ele fabricante, seja ele distribuidor, ou seja ele o prestador de serviços. As relações de consumo são reguladas por diversos princípios. Eu destaquei algumas aqui, que na minha opinião são as principais, que é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Galera, o consumidor é a parte fraca na relação de consumo. Ele chega comprando uma coisa que ele nem sabe direito como foi produzido. Então, é a parte fraca. É difícil para ele provar as coisas, é difícil para ele saber das coisas. Então, é a parte fraca. Princípio da hipossuficiência do consumidor. Isso significa que o consumidor tem dificuldade em comprovar as falhas no produto, em comprovar as falhas na prestação de serviço. E em caso de discussão, é o fornecedor, é a empresa, quem vai ter que comprovar que não houve falha na venda ou na prestação de serviço dela. Beleza? Galera, isso é muito importante. Registrem tudo que vocês fizerem. Se você prestou um bom serviço, você fez direito, tenha prova disso para assinar. No caso de mau uso do produto ou do serviço, vocês tenham como provar que não foram vocês que cometeram a falha. Beleza? Princípio da boa-fé objetiva. Galera, a boa-fé objetiva é o princípio que diz que você tem que ser uma boa pessoa. Você não pode agir querendo enganar o consumidor. Você não pode agir querendo ter vantagem indevida no seu contrato de consumo. A boa-fé objetiva é simplesmente dizer que você tem um bom caráter, tá? Sendo bem explícito. O princípio da boa-fé objetiva é você ser uma boa pessoa, certo? Ter civilidade. Ser uma pessoa de boa fé. Princípio da reparação integral. Se o seu produto ou seu serviço causar danos ao consumidor, você vai pagar integralmente por todo o dano que o consumidor sofreu. Não importa ele qual seja, tá? Então, preste um bom serviço, porque se você fizer errado, ou você vender um mau produto e aquilo causar um machucado, causar um mal-estar, ou até mesmo um abalo psicológico, um susto, você vai pagar por isso.
Princípio do acesso à justiça. Todo mundo tem direito a reclamar seus direitos na justiça. Isso aí é moleza. Você nunca vai poder dizer que ele não pode ir na justiça reclamar. Princípio da transparência, galera. Tudo que vocês fizerem, seja propaganda, contrato, acordo, negociação, tem que ser transparente. O consumidor tem que saber o que está acontecendo. Tá? Ele tem que ver o que está acontecendo, tem que ser verdadeiro. Não pode ser mentira, beleza, galera? E aí, vocês podem conferir tudo isso, está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, CDC, que estão lá todos os direitos básicos do consumidor, englobando todos os princípios perpetuados pelo diploma, pela lei, né? Ah, Jônia, você falou só do direito do consumidor. E o direito do fornecedor? Então, galera, qual que é o direito do fornecedor? Saber que se ele prestar um bom serviço, tudo isso pode cair, tudo isso ele tem a favor dele também. Então é uma via de mão dupla, né? Se ele prestou um bom serviço, está tudo registrado, foi transparente, não importa a reclamação, ele vai conseguir provar. E aí, tudo isso aqui se reverte contra o consumidor que estiver agindo de má fé. Beleza? Teoria do risco do empreendimento. Poxa, Johnny, prestei um serviço ou vendi um produto que não foi eu que fabriquei e esse produto causou problema, ou o serviço que eu fiz tudo direitinho por força maior, por motivo de força da natureza, ou por terceiros mesmo, né? Sei lá, alguém mal intencionado, usou aquele serviço, aquele produto e causou dano, fez aquele produto causar dano, fez aquele serviço causar dano. Cara, a teoria do risco do empreendimento diz que não importa o que aconteça, o empreendedor, o empresário corre o risco de ter que pagar integralmente por tudo aquilo que o serviço, todo o dano que o serviço e o produto dele causou. Beleza, galera? Então saibam que é bom prestar um bom serviço, é bom vender um bom produto e saber que em caso de problema é risco do negócio. Por exemplo, tem uma conta bancária, eu tenho um cliente que até me ligou esses dias, sofreu fraude no banco, pegaram os dados dele, fraudaram ele, foram 6 mil reais em crédito da conta dele. O banco vai ter que ressarcir esse dinheiro a ele e provavelmente pagar mais alguma coisa, porque ele não tem nada a ver com isso. O banco fala, mas foi ato criminoso de terceiro, não importa. Risco do empreendimento, vai ter que pagar, beleza? Os fornecedores de produtos e serviços, bem como os comerciantes, são integralmente responsáveis, inclusive solidariamente, por todos os danos causados nas relações. Estou batendo nessa tecla que é para vocês entenderem que vocês são responsáveis sim. Não adianta. Inclusive, se tiver um fornecedor primário e um revendedor secundário, que ambos não serão consumidores, né? Se o consumidor tiver problema, os dois respondem, tanto o primário quanto o secundário, tá? Fornecedor é obrigado a cumprir o descrito na oferta apresentada, independentemente de erro ou engano. Galera, fez uma propaganda errada, vantajosa para o consumidor, vai ter que cumprir. Exemplo clássico, anos atrás, tem uma galera que vai lembrar disso, tinha uma propaganda, se eu não me engano, era da Casa e Vídeo, não tenho certeza, que falava assim, você quer pagar quanto? Lembra? Na Casa e Vídeo você quer pagar quanto? Você paga o que você quiser. E aí uma senhora foi até a Casa e Vídeo, pegou um ar-condicionado, produto caríssimo, né? Não lembro se era um ar-condicionado, mas não, produto caro, falou, eu quero pagar R$1. Não, eu quero pagar R$1. A propaganda diz que posso pagar quanto eu quiser. E ela pagou R$1 no produto. Pagou R$1 no produto, que deveria custar 1.500, 2.000 reais, sei lá. R$1 no produto. Então, toma cuidado com a sua propaganda. O que você ofertar vai ter que cumprir. Não importa se for um erro, se for um engano, se for mal interpretado. Olha só. Estou travando a língua. Preste atenção no que você vai ofertar, beleza?
Saiba disso, isso é fundamental na hora de ofertar um serviço. Toda publicidade deve ser condizente com a verdade absoluta, devendo ainda ser de fácil compreensão ao consumidor. Tudo que você disser tem que ser verdade. Toda propaganda que você disser tem que ser verdade. Se você disser que a bicicleta que a pessoa compra vai dar cambalhota, vai dar cambalhota. Não pode ser mentira. Beleza? Então, preste atenção no tipo de publicidade que você vai fazer, porque caso seja propaganda enganosa, é crime, hein? Não pode estar mentindo. Tem penalidade séria para isso. O que são práticas abusivas? A gente fala muito em prática abusiva, né, das empresas, né, dos empresários e tudo mais, quando a gente é consumidor. Então, quando você vira empresário, você precisa saber o que são práticas abusivas. Beleza? O que são práticas abusivas, galera? Venda casada. O que é venda casada? Eu não botei ali aqui, né, eu disse ali o artigo, que é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, mas ela está um pouquinho mais rebuscado. Então, dei meio que uma traduzida aqui para você entender quais são os principais tipos de práticas abusivas. Venda casada. Você só pode comprar um produto se levar o outro. Venda casada. Não pode. Não importa se o segundo produto é gratuito ou não. Tá? Ah, é brinde. Brinde é ok. Mas para comprar um produto você é obrigado a comprar outro. Venda casada. Não dá. Temos exemplos aí muito fortes. E, por exemplo, de operadoras de telefonia. Ah, você só pode contratar telefonia fixa se você contratar internet. Ou você só pode contratar internet se você contratar telefonia fixa. Venda casada, isso não pode. Galera, ninguém pode recusar atendimento, hein? Ninguém pode recusar atendimento. O consumidor chegou, você é obrigado a atender, obviamente dentro do limite do seu estoque, da sua possibilidade, mas é obrigado a atender. Ah, não quero atender porque eu não fico com a cara dele, não quero atender porque eu não gostei dele, não quero atender por nenhum motivo. Não pode, tem que atender. É proibido enviar produto ou praticar serviço sem a solicitação do consumidor. Galera, exemplo clássico, banco manda cartão de crédito para casa do correntista, sem ele solicitar. É abusivo, gera dano moral, gera indenização. Não façam isso, beleza? Ah, vou só olhar seu celular aqui, quer consertar o celular. Deixa eu olhar seu celular aqui, já consertei aqui, ó, você me deve tanto. Não pode. É proibido tirar vantagem da fragilidade do consumidor, galera. Muita gente faz isso. Ah, olha, pela sua idade aí, acho melhor você comprar. Ou então, aquele vendedor, olha só, aquele vendedor clássico de sorvete, de picolé, chega para criança. E aí, quer comprar um picolé para criança? E a criança vai perturbar o pai. É proibido, galera. Não pode. Pô, venda de plano de serviço, plano de saúde. Ó, a sua idade é avançada, é melhor você comprar, porque ó, a pandemia tá aí, de repente, vai que você bate as botas, precisa de um respirador. Galera, é abusivo, não pode fazer isso. Cobrança excessiva. Ah, para você, a água que vale R$2,50 eu vou cobrar R$10. Não pode. E executar serviço sem autorização, que foi ali quando eu falei ali em cima do enviar produto sem solicitação, né? Na verdade, eu acabei falando dos dois. É basicamente a mesma categoria. Então, tá falado. O fornecedor de serviços é obrigado a informar orçamento prévio contendo valores e prazos específicos de serviço. Pô, levei meu celular para consertar. O cara que vai consertar, a mulher que vai consertar, a empresa que vai consertar, tem que dizer: olha, o orçamento é esse, para fazer isso, isso e aquilo, e vai custar tanto. Se no meio do procedimento ele precisou gastar mais do que o previsto, não importa. Só aquele preço vai ter que ser cobrado, não pode cobrar a mais. Beleza? Ao cobrar débitos dos consumidores inadimplentes, vocês não podem causar constrangimento e nem expor as pessoas ao ridículo. Galera, tem muita gente que faz isso. Ah, tá me devendo, vou botar na internet, vou fazer escândalo.
Não pode, galera. Isso pode gerar dano moral e gerar indenização, hein? E aí, de credor, você pode passar a ser devedor, hein? Não pode expor ninguém ao ridículo, galera. Galera, é importante que nos contratos firmados nas relações de consumo não contenham cláusulas abusivas. Isso aqui é meio óbvio, mas é importante a gente frisar. Podendo o empreendedor se responder civilmente e criminalmente por isso. Gente, cláusula abusiva no contrato é crime, hein? Omitir periculosidade do produto ou do serviço é crime. Se existe um risco, tem que dizer. Propaganda enganosa é crime. Ah, Jonas, você já falou isso, está repetindo. Estou repetindo porque mesmo falando, a galera faz, refaz, e aí pode concorrer num crime aí de graça. De graça. Falando rapidamente sobre a Lei da Liberdade Econômica, essa é uma lei, como eu falei ali atrás, que foi criada agora, tá? Se eu não me engano, ela é de 2019, mas foi assinada agora em 2020. Tenta trazer menores burocracias e facilidades para o início dos empreendimentos de baixo risco, que é aquela negociação do... Não precisa de alvará, não precisa de nada e tal. É importante entender isso. A lei extingue a necessidade de alvará para funcionamento de atividades de baixo risco, que é o que eu falei ainda agora. A lei trata principalmente da relação entre os entes privados e públicos e a proteção patrimonial das empresas e empresários. Galera, a Lei da Liberdade Econômica, ela traz principalmente a regulamentação entre entes privados e entes públicos, tá? Ou seja, entre empresa e governo. E algumas coisas patrimonial das empresas privadas e dos empresários, que trouxe uma vantagem, devo dizer, coisas que na minha opinião não tão boas, mas a principal função dessa lei foi essa aí. Simples Nacional, galera, é um tipo de regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123. Vemos muito essa lei hoje, né, galera? Essa lei é importantíssima, então quando você for abrir tua empresa, dá uma olhada nela. Ela é importante. Leia. Não é difícil compreender. Dá uma olhada. Esse regime pode ser aderido por mês. Na verdade, por mês tem que ser aderido. MEI, né? Por microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? O MEI é obrigatório. As outras duas não, mas é importante para ter vantagem. E o Simples Nacional só traz vantagem para quem está nela. Possui o objetivo de reduzir burocracias e custos para quem adere. Gente, o Simples Nacional, além de reduzir o valor de tributação, traz para você uma simplicidade de pagar uma guia só. É só uma guia. É muito fácil, é muito melhor. Tá? Existe lista específica de atividades que podem aderir. Ou seja, não é todo mundo que pode aderir ao Simples Nacional. Assim como o MEI, vai ter que dar uma olhada no CNAE para saber quem é que pode aderir ao Simples Nacional ou não, beleza? Limite de faturamento anual da empresa, 4,8 milhões, ou seja, o teto lá das empresas de pequeno porte, hein? Que eu falei para vocês. É importante dar uma olhada na limitação aí do faturamento para saber quem pode ou não estar no Simples Nacional. Possui benefícios em processo de licitação e exportação. Então a galera que vai participar de licitação pública ou quer exportar produto vai ter benefício e vantagem aí. Vale a pena, galera. Por fim, né, galera, essa é a minha apresentação. Estou deixando aí para vocês. Deixa eu ajeitar aqui a imagem que ficou em cima, mas estou deixando aqui para vocês do meu contato, um pouco da minha qualificação, o meu telefone, meu cartão de visitas aí, para vocês saberem quem sou eu, quem precisar de qualquer coisa, meu telefone está aí, e resumo final para vocês lembrarem.
Empresário é quem exerce atividade profissional fabricando, distribuindo ou prestando serviço, certo? Empresas precisam ser registradas. Consumidor é quem vai ser beneficiado na entrega final do produto, né? É o destinatário final. Fornecedor é quem fabrica, quem fornece o produto ou serviço. Temos tipos de sociedade: MEI, EIRELI, Sociedade Sem Visão Pessoal, Sociedade Empresarial Limitada, Empresa Individual, Sociedade Simples, são as principais. Temos porte de empresas: MEI de novo, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, empresa de grande porte. Meu conselho é: dê uma olhada com carinho nas empresas, nas sociedades limitadas, tá? E na microempresa. E olhem com carinho também o MEI, porque de repente é a melhor opção. Optem sempre pelo Simples Nacional, que é importante. Eu deixei legislações para vocês aí. Código Civil, Lei Complementar 123, Código de Defesa do Consumidor. Deem uma olhada, não custa nada. Saibam do que vocês vão trabalhar, saibam com o que vocês vão estar lidando, tá? Meu nome é Jônio, eu sou um dos membros fundadores do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IAMB. Meu contato e e-mail estão aí, e precisando, só entrar em contato. Galera, essa oficina, essa aula foi ofertada aí pela Rede Madureira Criativa. Um salve, um agradecimento, e vai estar lá no canal deles, beleza, galera? Precisando, só entrar em contato. Um abraço, tenham um bom dia aí para todos vocês.